CBN Auto Esporte. O CBN Auto Esporte de hoje detalha os planos de uma nova montadora que está chegando aqui ao Brasil e certamente vai ser cada vez mais conhecida aí pelos consumidores brasileiros, por você, ouvinte da CBN. Estou falando da GAC, uma nova montadora chinesa que está desembarcando por aqui. Anunciou já o início das operações no nosso mercado. A gente, inclusive, já falou um pouco sobre os primeiros passos dela por aqui, mas hoje a gente vai conseguir detalhar muito mais o que está no radar, quais são os planos, o que esperar dessa montadora na prática aqui no nosso mercado. Eu sou Guilherme Muniz e estou aqui mais uma vez com o André Paixão, da revista Auto Esporte. Fala, André, tudo certo? Olá, Muniz, olá os ouvintes. É isso aí, mais uma chinesa chegando ao Brasil e bora destrinchar os planos, né? É isso, vamos entender o que esperar. Então, para isso, temos aqui quem está por dentro dessa operação. Nosso convidado é o diretor de Engenharia e Manufatura da GAC, o Leonardo Lukács. Léo, obrigado pela sua participação por aqui. Obrigado, Muniz. Obrigado, né? É um prazer estar aqui para poder falar um pouquinho sobre a GAC. É isso. E aí, eu queria até começar te pedindo perguntando como é que você apresentaria essa marca para os consumidores brasileiros, né? Tendo esse contexto, a gente está agora no mercado brasileiro, mercado que você conhece bem de montadoras no nosso país, com várias montadoras chinesas chegando, cada uma tem uma proposta diferente, um tipo de motor diferente, um design diferente, uma estratégia, uma aposta mesmo para o nosso mercado. Qual que é o cartão de visitas da GAC? Como é que você apresentaria essa marca que está chegando aqui no mercado brasileiro para o consumidor brasileiro? A GAC ela foi fundada em 1998, lá na China, na cidade de Guangzhou. E ela fez logo parceria, joint venture, tanto com a Honda como com a Toyota. Então, a escola da GAC foi muito positiva, foi muito baseada em qualidade. Então, um grande foco que a GAC tem é em qualidade. O que ela fez? Ela foi fazendo carros Honda e Toyota até decidir ter a marca própria. Isso aconteceu em 2007, quando ela decidiu que ela ia ter carros próprios, design próprio, tecnologia própria. Isso durou até 2022 no mercado chinês. Então, hoje ela é a sexta montadora da China, chegou a produzir 2.500.000 carros por ano e decidiu expandir. Então, o grande marco da GAC foi a criação da GAC International. Ela falou, bom, agora que eu conheço bem o mercado chinês, eu quero expandir. Então, você pensar bem, em 3 anos, ela foi de 0 para mais de 70 países. Então, assim, foi muito rápida essa expansão, muito agressiva. Isso mostra muita confiança no produto e na lógica de se desenhar que a GAC China tem. Essa estreia acelerada aconteceu aqui no Brasil também, né? Vocês chegaram no final de maio com 5 lançamentos de uma vez, uma série de concessionárias, dezenas de lojas abertas no mesmo dia. E agora em julho a gente já tem aqui o primeiro relatório, né? Os primeiros frutos sendo colhidos. São 638 emplacamentos em julho, mais do que algumas marcas tradicionais estabelecidas há mais tempo aqui no Brasil, como a Kia e a JAC Motors, por exemplo. Qual que é esse balanço de primeiro mês? Fala um pouquinho pra gente sobre os modelos que vocês estão oferecendo pra gente aqui no Brasil também. A gente ficou muito feliz em ver esses números, tanto que o Ion Y e o Ion V entraram na lista dos 10 elétricos mais vendidos. E assim, você, quando quer lançar uma marca, você tem que ser agressivo, você tem que lançar produtos que ninguém espera. Então, o que a GAC Brasil fez? Lançou o Ion S, que é um sedã. Lançou o Ion Y, que é um SUV que tem um espaço interno incrível e porta que abre a quase 90 graus. Então, para entrar e sair, a acessibilidade muito forte. Ion V, você tem banco com massagem, ventilado e com aquecimento. Uma geladeira, que a gente chama de Thermovault, que vai de menos 15 a mais 50. A ideia era o quê? Era trazer produtos novos com features que você não encontra em outros. Além disso, claro, o GS4 híbrido e o flagship, que é o Iptec, que é o com asa de gaivota. Então, a ideia da GAC Brasil foi trazer vários produtos com um apelo desde alguém que é conservador e que é um sedã, até alguém que quer algo que é o Simi, que seria o Iptec. Então, foi um trabalho extremamente intenso, porque você sabe, veículo para brasileiro não é veículo para chinês. Totalmente diferente.
Eu ia te perguntar sobre isso, Léo, porque você tem uma história na indústria automotiva, né, que me parece que te fez poder olhar para o desenvolvimento dos carros de vários pontos de vista diferentes que agora se juntam um pouco aqui no que a gente está falando. Você participou do desenvolvimento de um projeto que foi muito marcante, histórico mesmo na indústria automotiva, né? Estou falando do Ford EcoSport. Agora, mais recentemente também, estava numa operação que tem uma raiz brasileira com uma parceria chinesa, então consegue misturar esses dois olhares. O que, que o consumidor brasileiro busca num carro? E aí, te jogando para a sua função hoje em dia na GAC, quando vocês trazem um produto para cá, o que, que vocês avaliam do que é feito lá desse produto, né, do produto que vem da China, e que tipo de ajustes costumam ser necessários ser feitos exatamente para aquela primeira pergunta, para essa primeira pergunta que eu te fiz, Uhum. para atender o desejo do consumidor? O que, que tem de diferente no carro vendido para o gosto do chinês, para o carro vendido para o gosto do brasileiro? O slogan da marca GAC é Where Craft Meets Technology. E uma tradução livre disso seria onde a arte e a habilidade encontra a tecnologia. Então, nos anos 90 era muito comum você falar de craftsmanship, que era tudo aquilo que você vê no carro que você não espera. Você vê soft touch, você vê um encaixe muito bem feito, você vê bons materiais, e você se sente confortável dentro do carro. Eu lembro de um atributo que era você tem que ter um banco desenhado de forma que você vai chegar onde você quer ir mais descansado do que quando você entra no carro, que para um engenheiro é uma impossibilidade técnica. Mas assim, esse era o tipo de desafio que a gente tinha. Então, o que a GAC fez? Quando você entra no carro, você vê que as coisas são bem pensadas. É feito para você estar confortável dentro do carro, para você se sentir bem. Então, um diferencial da marca é craftsmanship. A gente não vê reduções de custo, a gente não vê essas coisas que você tem muito barulho. Não, você tem isolamentos muito bem feitos, você tem tecnologia para o motor ser mais silencioso, daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre isso. Então, assim, como deixar o carro melhor para o cliente? Ele tem que ser um diferencial, porque alguém vai te dizer, um carro é um carro, tem 4 rodas, motor, etc. Então, você tem que ter esse apelo. E quando você fala em desenvolver um carro para brasileiro, o modo de guiar do brasileiro é diametralmente oposto do modo de guiar do chinês. E nesses últimos vários anos a gente percebe isso. O brasileiro é apaixonado por carro, apaixonado por corrida. Independente da categoria, Interlagos sempre tem gente. Uma das coisas que a gente faz, a gente põe o nosso parceiro no carro, para em um semáforo ou farol. Quando dá verde e você é o primeiro, todo mundo acelera. Ninguém sai devagarzinho. Ele fala, mas Léo, por que o pessoal faz isso? Eu falei, porque o brasileiro gosta de carro e gosta de dirigir. Não, mas na China não é assim. Na China a gente quer uma aceleração muito mais pausada. Eu falei, então, isso aqui no Brasil não funciona. Por que eu falo isso? A gente tem que calibrar, não só o motor, mas transmissão. E a gente acerta o quê? Pedal feel. Você às vezes sente que você acelera e o carro não anda. 20%, 30% de pedal e o carro está parado. Ah, não, isso é o turbo lag. Não, a gente conserta o turbo lag. O engenheiro já conseguiu resolver isso. É que você quer pisar no carro e você quer ter torque. No carro elétrico você tem torque instantâneo. Mas no carro a combustão você tem várias peças que tem que funcionar em uníssono, senão vai dar errado. Então você calibra para você ter uma linearidade de pedal para que você não chegue num WT, que é Wide Open Throttle, que você fica pisando e o carro não faz nada. Esse desenvolvimento não tem como ser feito sem conhecimento de mercado, conhecimento de cliente. A gente faz drive appraisal. Todo carro aqui é testado entre 30 e 100 mil quilômetros. Sempre altitude, tempo quente, na praia. Por quê? Porque o Brasil é muito grande. Então você pode guiar o carro em todo lugar. Etanol, você tem que ter partida frio, enfim. Você tem desenvolvimentos locais que são muito, muito importantes. Outro, suspensão. Queda de roda. A grande jabuticaba aqui do Brasil é lombada. Não vou dizer que só existe aqui, mas a variedade de lombadas só existe aqui. Sim. O pessoal pergunta, Léo, mas a gente quer colocar no nosso campo de provas uma lombada? Eu falei, tá bom, quadra 50. Ou vai ser algum tipo novo também, né? Vai ser... exatamente. Então, e aí você tuna a suspensão, tuna a coluna, você vai desenvolvendo para que o carro, quando chegar na mão do cliente, ele esteja bom.
Porque o cliente não vai querer saber se é a lombada que tá ruim, mas é a sensação que ele teve no carro, né? Ele vai Que ligar e vai vai dizer, importar. poxa, meu carro está fazendo ruído, está Sim. batendo roda, vai quebrar a suspensão, Uhum. vai soltar bandeja, o que a gente mais ouve. Então a gente tem que antever e evitar isso. Todo esse trabalho já foi feito para os 5 carros que vocês estão vendendo aqui no Brasil atualmente. Já foi feito, sim. Foi feito para... Até agora não vi reclamação nenhuma. Então parece que deu certo. E falando um pouquinho sobre o evento de lançamento, né? Vocês mostraram mais do que só os 5 carros que vocês já estão vendendo. Isso. Tem opções de SUV compacto, vans, outros modelos de sedã. Qual que é a expectativa de novos produtos para o mercado brasileiro? A gente tem a gente chama de cycle plan, um plano de produto bastante agressivo, ou seja, vai ter bastante novidade, não posso contar todas. Mas um SUV compacto que já foi mostrado, esse certamente está na lista. Etanol. E como que a gente está fazendo isso? Parceria com 3 universidades, Unicamp, Federal de Santa Catarina e Federal de Santa Maria. Porque a gente acredita que o business da GAC não é só vender carro, é criar um ecossistema automotivo onde você junta fornecedores, você junta academia e você junta o conhecimento de tecnologia e engenharia. Porque com isso você não é só mais uma empresa que chegou, mas que você quer construir um legacy. E o Brasil vai ser um hub muito importante para a GAC nessa expansão internacional, para ter produção, para ter centro de engenharia, enfim, e você começa com algo que só existe aqui no Brasil, com a especificidade aqui do Brasil, que é motor etanol. Então a gente já está desenvolvendo, tem uma parceria de 5 anos, que pode ser prorrogada. Então a ideia é realmente focar em New Energy. Acho que só aí tem vários pontos, né, pra gente pegar, mas só pra a gente explicar então pros nossos ouvintes. Esses ajustes, essas especificações todas pro mercado brasileiro, hoje em dia vocês fazem, é um centro de desenvolvimento que vocês fazem ajustes pontualmente. Isso. E aí eu queria até projetar pra frente, você falou de produção. Tá confirmada a produção local? Esse é um plano? O que a gente pode esperar sobre isso pra GAC? É um plano real Tá. para 2026, para a gente ter uma produção local. Obviamente eu não posso entrar mais em detalhe, mas é plano de crescimento, sim. Tá. E aí, falando um pouco, não sei nem se era o ponto que o André ia pegar, mas eu queria te ouvir sobre as novas energias e a questão do etanol, porque o governo federal tem feito, por exemplo, diversas políticas focando muito no etanol e Isso. não necessariamente na eletrificação. Quais são os motores que vocês estão trazendo? Que tipo de tecnologia o consumidor brasileiro vai ter acesso nos modelos que vocês já têm, mas também no que está no radar aí para vocês daqui para frente? Hoje, o GS4 híbrido, ele tem um motor 2.0 Atkinson. Hoje ele é apenas gasolina. E você sabe que Atkinson é um motor muito mais eficiente. Apesar dele seguir a linha de 4 tempos do ciclo Otto, ele é modificado para ter uma compressão menor e uma expansão maior. Então ele vai te dar menos potência e menos torque do que o equivalente. Só que esse motor da GAC ele tem 42,1% de eficiência térmica. E eles têm certificação que é o mais eficiente do mundo nesta cilindrada. Quando você junta isso com o motor elétrico, você obviamente tem um carro híbrido. E a GAC escolheu começar com um carro híbrido sem charger, porque é o que a gente chama em planejamento de Blue Ocean. Tem muito pouco. E é mais fácil você competir com algo que é muito bom, onde você tem menos gente, do que se você entra e você já tem 15, 20 pessoas fazendo a mesma coisa. Até dá para fazer. Mas a gente queria fazer algo diferente. A gente queria lançar algo que não fosse o run of the mill, sabe? Eu sou mais um. Então, um lado é isso, e obviamente é expandir essa linha híbrida, seja etanol, seja PHEV, seja REEV, tudo isso está na mesa. A gente tem summits para discutir planejamento, e a GAC Internacional, a GAC China, estão muito abertos a entender o que o mercado brasileiro quer, porque todo desenvolvimento custa dinheiro. Então a gente tem que provar qual que faz mais sentido. Então, e essa comunicação flui muito bem entre nós e eles. E você comentou de um novo SUV compacto e de motor a etanol. A gente pode esperar que, na ocasião do lançamento desse SUV compacto, o motor, a combustão dele já possa ser abastecido com etanol? É um dos planos. A gente está desenvolvendo esse plano agora. Hoje mesmo a gente teve reunião com a China, com
com fornecedores, porque você sabe, você tem que começar com recurso. Então, tem uma vontade muito grande de que isso aconteça. Muito grande mesmo. E eu até queria voltar num ponto que você mencionou agora há pouco também, até deixando um pouco de lado esse aspecto mais técnico, mas você falou sobre a importância do Brasil para essa expansão da GAC globalmente. Queria te perguntar, você que tem, como eu já disse, né, esse conhecimento do mercado chinês, queria te perguntar que momento é esse da indústria chinesa que está olhando tanto para outros mercados e fazendo essa expansão? O que explica isso? Mas dando esse segundo passo de qual é a importância do Brasil nesse plano de expansão? Ou seja, quando você diz que vai ter produção local, quando você diz que o Brasil é um parceiro, é um país muito importante, eu posso entender que que a GAC pretende, por exemplo, fabricar aqui e exportar para outras regiões? A indústria automotiva chinesa, ela começou por conta própria e no primeiro ano ela produziu acho que 5 mil carros, em 1984 ou 85. Então foi decidido que ela tinha que se juntar com marcas já estabelecidas para aprender. E isso aconteceu com todas as grandes chinesas. Recentemente, essa regra ela foi extinta. Então, você pode competir no mercado chinês, que é um mercado de 26, 27 milhões de carros, ou você pode procurar mercados para exportação. O Brasil é um dos mercados mais complexos do mundo. A gente tem mais de 25 montadoras, a gente tem uma indústria que está beirando os 2 milhões e meio, tem capacidade instalada de mais de 3 milhões. Então você sempre tem essa dúvida, puxa, será que vale a pena investir no Brasil? Será que você vai ter mercado? Como aqui a gente tem que atender eficiência energética, emissões, nível europeu e americano, se você consegue vencer aqui, você consegue vencer em qualquer lugar. Então, por que o Brasil? Um, pela dificuldade, e dois, pelo potencial. Porque como a China ela se especializou em New Energy, porque o legacy era muito menor, você pode lançar veículos que você não compete com montadoras tradicionais. Então essa foi uma das lógicas que as empresas chinesas usaram para entrar aqui. Quando você tem um veículo elétrico, você não tem que atender vários requisitos de emissões. Óbvias, não tem motor. Então o teu time to market é mais curto. Ah, mas eu preciso convencer alguém que nunca comprou um carro elétrico a comprar um carro elétrico. Aí você tem que tratar da experiência com o cliente. Um dos focos da GAC é isso, é Customer Experience. É você mostrar para ele que um carro, mesmo que ele não conheça, pode ser bom, pode ser uma boa experiência. Então, eu acho que são essas duas coisas. Um, a oportunidade de você lançar em um mercado difícil. E dois, você aprender a desenvolver algo fora do que você está acostumado. Você sai da tua zona de conforto. Então, essas duas coisas impulsionam o Brasil, tanto que todas as outras montadoras estão entrando nos próximos 2, 3 anos, vai ter muito mais aqui, né? Então o Brasil ele é atrativo. Tem planos de exportar a partir daqui? E tem planos de exportar. A ideia é criar um centro de desenvolvimento para desenvolver produto e, com a produção local, exportar. Então você desenvolve produto para a América Latina, exporta para a América Latina. Porque, pensa só, se eu sou um engenheiro de chassis, eu preciso desenvolver uma suspensão para o mercado chinês, de 28 milhões. Eu vou desenvolver para o meu cliente. Aí eu quero desenvolver para o mercado do Brasil, que não é tão grande. Eu aloco a minha hora onde? Então, quando você tem um centro local, você consegue ser muito ágil, muito rápido. A base de fornecedores do Brasil é invejável. Todos estão aqui. A nossa indústria tem 100 anos. Então, você consegue fazer qualquer coisa aqui no Brasil, tendo recurso e tendo direção. E a ideia da GAC International, via GAC Brasil, é isso, desenvolver e exportar. Você falou em produção local em 2026 como objetivo, considerando Isso. que a gente já está se encaminhando para o fim do ano, na melhor das hipóteses, vocês conseguiriam produzir em 1 ano e 3, 4 meses. Seria mais para o final de 26. Levantar uma fábrica do zero nesse período eu acho um pouco complicado. Então a ideia seria produção com um parceiro local ou, eventualmente, comprar alguma fábrica que já esteja pronta aqui no Brasil. Sendo bastante franco, as 3 opções estão sendo discutidas. A gente tem reunião com o time específico disso uma vez por semana para debater a opção A, B ou C. E as 3 estão andando em paralelo. A que fechar antes a gente faz.
Diga, vai lá. Tem alguma mais encaminhada ou as 3 ainda estão no mesmo Olha, ritmo? eu diria que cavalo a cavalo. Tudo pode acontecer. Pode. Eu não descartaria nada nos dias de hoje. O que você diria, Léo, que é a maior dificuldade para uma montadora como vocês nesse momento? Porque acho que nessa conversa aqui fica claro como, por se tratar de uma operação nova, isso por si só já é um grande desafio, né? É isso que você acabou de falar. Tem Isso. muita opção na mesa. Então, ao mesmo tempo que isso são muitas oportunidades, isso também é mais difícil do que você já ter ali um plano traçado. Mas mais do que isso, você chega no momento em que tem muita competitividade das próprias chinesas chegando aqui no nosso mercado. Sim. E por mais que a origem seja a mesma, todo mundo quer o mesmo mercado. Então Não tem não tem amizade nesse Não aspecto. tem dúvida. E tá tendo também uma ebulição muito grande entre as montadoras que já estavam por aqui, que estão vendo essas chinesas chegando e forçando elas a rever planos, a fazer investimentos, a mudar rotas. Então chegar nesse contexto eu imagino que seja ainda mais difícil. Qual que é a maior dificuldade que vocês enfrentam aí para esse momento de até conhecimento de marca, né? De fazer com que o ouvinte, o consumidor, saiba quem vocês são e escolham vocês e não qualquer uma dessas outras marcas? Eu acho que a pergunta ela é muito boa. São duas coisas. O nosso consumidor tem que conhecer a marca. De alguma forma, tem que saber que a GAC Brasil existe, que a GAC Brasil tem bons produtos. Uma forma é você ir à concessionária e guiar o carro. Eu sou engenheiro. Você só sente o carro quando você entra nele e dá uma volta no quarteirão. Então, o convite é guie o carro. Nunca compre um carro sem guiar, porque você vai perder a chance de ter uma boa experiência. E eu tenho certeza que com os carros da GAC Brasil, a experiência está lá. Então, isso é uma coisa muito importante, guiar o carro. Pôr as mãos no carro e ser surpreendido. Porque você vai ser surpreendido. O outro é justamente isso que você falou. Mostrar mais a marca. Sair mais a campo e dizer, olha, nós existimos. Uma das formas é vender mais. Porque sempre que você vende mais, você aparece nas listas e, poxa, vi um carro aqui, vi um carro ali, então você tem mais confiança que tem gente comprando o carro. Eu acho que isso vai vir um pouco com o tempo. A gente tem ambições de vendas esse ano, vendas no próximo ano, então é um pouco isso. Equilibrar essa vontade de vender e a receptividade dos clientes em testar uma marca nova. Falando sobre objetivos de vendas, né? Hoje a gente tem aí as duas principais chinesas no Brasil em volumes de vendas, são a BYD, que tem uma estratégia muito bem definida, eles falam abertamente que querem ser os líderes ou estar entre as 3 maiores do Brasil até o final da década, e a GWM, que está para inaugurar fábrica, tem ali um compasso um pouco mais constante, lento e constante. Onde vocês se veem nessa estratégia? Mais parecidos com a BYD, mais parecidos com a GWM, ou vocês vão seguir por um caminho completamente diferente? Eu diria que é entre as duas, porque, obviamente, há uma expectativa de venda, mas até que a gente tenha a fábrica, essa expectativa ela é cerceada pelas condições de contorno que nós temos hoje. Então, com a fábrica, eu não tenho dúvida que os volumes vão ser bem maiores. Isso é líquido e certo. A gente está falando de brigar entre as 5, entre as 10, com fábrica, entre as 3. Eu acho que entre as 5 é uma estimativa boa. Entre as 3 a gente precisa lançar mais produtos. Isso não acontece de uma hora para outra. Assim, eventualmente sim, mas por enquanto acho que entre as 5 é uma boa estimativa. E tendo a produção aqui, os modelos que já estão à venda são os principais candidatos a serem produzidos aqui ou a abertura de uma fábrica aqui abre espaço para a produção de outros modelos enquanto se continua importando esses? O que vocês já... Eu sei que ainda são planos distantes e que ainda está tudo sobre a mesa, mas o que a gente pode começar a entender tendo a fábrica, o que sai dessa fábrica, o que continua vindo de fora, qual que é a estratégia que faz mais sentido? Seja de porte de carro, de faixa de preço, enfim. A ideia é a gente produzir algo que seja scalable. Ou seja, se eu escolher uma plataforma ou duas, que eu possa fazer vários modelos dentro desta plataforma. Então, dificilmente vou ter 3 modelos com 3 plataformas diferentes, porque isso é um custo muito alto e eu acabo sendo ineficiente na minha produção. Então, hoje, uma das linhas vamos ver o que o público gosta mais, o que o consumidor brasileiro
prefere e a gente segue produzindo aquele veículo. O outro é, bom, se a estratégia for New Energy, por que a GAC não segue uma aspiração que ela tem? A aspiração é de ser a primeira montadora chinesa a produzir localmente carros a combustão, híbridos e elétricos. Então, uma das ideias é essa. A gente encontrar o produto dentro do portfólio global da GAC, que está inteiramente aberto para a GAC Brasil, a gente possa ter as 3 variações. Ou 2 em 1. Então, a ideia é realmente ser muito aberto e testar o mercado com produção de algo que ninguém espera. E aí, só para arrematar essa questão, como é que você vê a eletrificação? Porque a gente falou bastante, por exemplo, da importância do etanol aqui no nosso mercado, né? E a eletrificação, você entende que o Brasil tem espaço para, de fato, em pouco tempo, virar essa chave e carros puramente elétricos se tornarem modelos mais importantes em volume de vendas, em interesse do público, ou pelas características todas do Brasil, os carros elétricos vão conviver, mas o foco está nos híbridos ou nos carros a combustão? Como é que você vê essa migração? Hoje, em grandes números, o mercado eletrificado é entre 10% e 15% da indústria, mais ou menos. Então, em 2,5 milhões, eu devo estar em 250, 300 mil carros, que entra tudo New Energy, desde o híbrido até o puramente elétrico. É claro que uma eletrificação maior depende de uma política de infraestrutura maior. As duas coisas andam junto, porque nem todo mundo mora onde você tem um charger perto, um carregador. Então, você tem um pouco dessa resistência. Outra coisa que você tem de carro elétrico é aquele chama range anxiety, medo de autonomia. Eu vou pegar o carro, não vou chegar onde eu quero ir, ele vai parar e eu vou estar preso na estrada. Enquanto um carro a combustão, eu consigo ter um posto de gasolina em cada esquina. Todos os carros elétricos que a GAC lançou têm no mínimo 300 km de autonomia, que é um número em metro. Uhum. Então, você sabe que você sempre pode conseguir um pouquinho mais que isso. Então, a gente quis lançar carros que permitissem essa mobilidade. Porque, no fim do dia, ter carro é ter mobilidade. Então, se eu tenho um carro que eu não posso fazer uma certa viagem, é complicado você se autoconvencer. Se toda semana você viaja para lugar X e você não vai chegar, puxa, será que é o carro que eu devo comprar? Então, você sempre tem essa dúvida. E um dos goals da GAC é justamente esse, de poder suprir e reduzir um pouco esse issue. Mas, voltando à tua pergunta, eu acho que os dois podem coexistir. Você sempre vai ter um early adopter que vai gostar do carro elétrico pela tecnologia. A GAC trouxe o Iptec SSR, que é o super esportivo que 0 a 100 abaixo de 2 segundos. Você tem montadoras que estão lançando carros elétricos extremamente tecnológicos, porque pelo prazer de dirigir, você ter torque máximo instantâneo. Mas um carro híbrido etanol te dá tanto beleza em emissões, quanto pode te dar um bom consumo, e você tem uma experiência intermediária entre você estar eletrificado, mas você não está dependendo só do motor elétrico e da bateria. Então, na minha opinião, tem espaço para ambos, mas certamente, quanto mais infraestrutura a gente tiver, mais fácil fica o cliente querer arriscar um carro elétrico. Em abril desse ano, estive no Salão de Xangai, estive no stand de vocês e vi um conceito de uma picape. Ali o conceito ainda estava em fase bem inicial, né? Claro. Sim. Linhas exageradas, um porte bem avantajado. Mas claramente dá para ver que é um pensamento já para outros mercados fora da China, considerando que a China não é uma grande consumidora de picapes. A gente pode esperar e em quanto tempo uma versão de produção e aqui no mercado brasileiro? Você sabe que picape na China não dá muito certo porque são poucas as cidades que permitem você rodar com picape dentro. Então, é algo que vira muito mais de trabalho do que algo para cliente, consumidor final, comprar. Então, eu chamo o segmento de picape como o sleeper, porque ele está em 20% e crescendo ano após ano. Então, você tem picapes que são derivadas de carro pequenas, que vendem números altíssimos,
Você tem picapes muito caras, com foco muito mais para fazenda, para campo, que também vende muito bem. Então você tem dois extremos. Uma picape está no plano de produto? Sim, está. Porque é algo que a gente tem que considerar e tem que considerar logo. Mas eu não vejo algo assim nesse futuro imediato, porque, infelizmente, o desenvolvimento de uma picape passa por várias fases além de um carro. Por exemplo, você vai ter uma picape 4x4, você vai colocar 1 tonelada ou mais. Quer dizer, você vai ter uma durabilidade muito maior. Então, 100 km talvez não seja suficiente, você vai ter que ter test to fail. Então, você vai ter que dar a robustez que uma picape precisa. E sempre que é um produto novo, você não pode lançar sem ter certeza que essa robustez está lá, até pelo background da AGAC, que é a qualidade. Então, mas posso assegurar que a gente vai estudar com muito detalhe. E o porte, pelo que você falou de 1 tonelada, seria um porte médio, Isso, idealmente. Acho que sim. É o que eu iria votar. É um voto relevante, né? É o que eu ia votar, pelo menos. É um voto bastante significativo. Muito bem, acho que é isso, né? Deu para a gente fazer um ótimo panorama aqui sobre a chegada da GAC no nosso mercado, mas também ficou claro que tem muita novidade. Então, tendo essas novidades, vocês estão convidados a voltar aqui. Será um prazer enorme. Maravilha. Conversamos, então, com o Leonardo Lukács, diretor de Engenharia e Manufatura. Léo, obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigado, Muniz. Obrigado, André. Grande prazer. A gente volta em breve. Combinado. André, obrigado mais uma vez. Valeu, Gui. Até a próxima. E assim o CBN Autosport fica por aqui. Nós tivemos os trabalhos técnicos da Priscila Gubiotti e a edição do Rafael Furugem e do Renato Barcelos. Obrigado pela sua audiência e até mais. CBN Autoesporte.